Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. A gente está com um probleminha técnico aqui, não está atualizando a minha tela. Mas dia 9, né? De janeiro. E eu quero aqui mandar um salve para todo mundo, pedir a Deus que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus possa abençoar a sua família, tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Peço que você não leve em consideração meu aspecto, né? Espero que você não leve em consideração meu aspecto, porque eu passei essa madrugada orando, né? E fui até bem tarde, né? E nem dormi quase, dormi pouco. Então estou com os meus olhos vermelhos, eu estou cansado, cara inchada, apesar de já ter acordado faz algum tempo, mas eu estou bem cansado, né? Então eu peço que você não leve em consideração aí o meu aspecto físico, tá legal? Você já sabe que a partir de hoje as coisas vão apertar mais, né? Você já sabe disso. Que muitas palavras agora não podem mais ser ditas. Você também tudo normal, tá? É só pra já sabe disso, né? Que os filtros vão aumentar, a censura vai aumentar. Você já sabe disso muito bem. Até que tudo se dê, né? Até que tudo se dê. Eu não estou triste. Não estou. Não estou desanimado. Não estou. Estou resignado, é diferente, né? Mas eu queria. Deixa eu ler o texto ontem. Deixa eu ler o texto antes. Vamos lá. Agora está a Bíblia no Evangelho de Marcos, aí no capítulo 6. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui, depois a gente vai conversando em cima do texto, se você não se importar, eu prefiro fazer assim, vamos lá? Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no verso de número 1. Vamos lá? O meu microfone está ligado, Patrícia, acho que é o teu aí que não está. Só atualizar a página, fecha e volta. É só atualizar a página, quem está sem som precisa atualizar, fecha, sai, entra de novo, tá? É só atualizar a página. Você já sabe que daqui para frente vai ser luta, né? Então não reclama. Sai, entra de novo, já volta o teu som aí, a coisa já melhora, né? Agora vai ser luta aí, você já sabe disso, né? Todo mundo, cada um no seu canto lutando aí. Agora não tem ninguém sem luta, né? Não é? Agora não tem ninguém que não vá lutar, né? Ninguém. Vamos lá, posso ler o texto que eu quero fazer comentários bíblicos, se você me permitir. Marcos capítulo 6, verso de número 1. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Se escandalizavam ou escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava
admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que colocassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando algum de vós não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amém? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar na autoridade e no poder do nome de Jesus. O Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que nós possamos ter a compreensão adequada de tudo que o Senhor tem nos mostrado, falado, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, papai, para que a gente possa ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra. Quebranta o nosso coração para que entendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus foi para a sua terra, para Nazaré. Mas lá, disse a palavra de Deus, não pôde fazer muita coisa, porque as pessoas não acreditavam. Porque as pessoas não criam. O maior impedimento do milagre é a incredulidade. Um povo que não crê, um povo que não acredita, é um povo fadado a perder. É um povo condenado a ser escravizado, porque não acredita no Senhor, não acredita nas palavras do Senhor, não acredita na possibilidade da vitória, não acredita que as coisas vão mudar, não acreditam que Deus pode mudar a sua vida. Muitas pessoas se matam no ápice do seu desespero, muitas vezes, porque perdem a fé, porque perdem a esperança. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, diz a palavra santa de Deus, que são ou serão como os montes de Sião, que jamais serão abalados. Esta madrugada, enquanto eu orava a Deus, o Espírito Santo falou comigo. E ele me disse: diga ao meu povo que ore. Diga ao meu povo que desça na olaria. Porque estou eu trabalhando na terra. Aleluia. É difícil, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos e não conseguimos entender que há um movimento de Deus na terra, que nos avisa pelos seus profetas todas as coisas, e Deus tem falado, Deus tem avisado, mas o povo continua incrédulo. Estão sendo carregados pelas circunstâncias, porque não conseguem crer na palavra de Deus, não conseguem crer naquilo que Deus tem falado, e Deus tem avisado. E o Senhor me mostrou de novo o que me mostrou na semana passada. Eu falei aqui para vocês um mapa com alfinetes como uma visão de um grande GPS. Eu falei semana passada aqui para vocês que havia um primeiro acontecimento.
mas que era só o primeiro. E depois aconteceria outro. E depois outro. E depois outro. Eu falei isso aqui no começo da semana passada. Eu disse para vocês, Deus falou comigo. E vão começar a acontecer coisas que muita gente vai achar que são fatos isolados quando aconteceu o primeiro. Oh, que desgraça, então vai acontecer o segundo. Ah, que coisa terrível. Então vai acontecer o terceiro. Muita gente não presta atenção nas coisas que Deus fala. E quando acontecer o terceiro, todo mundo vai perceber que é um movimento. E vão ter medo, muita gente vai temer, muita gente vai ter medo. Até que a muralha caia, serão um atrás do outro. Poucos dias, eu disse semana passada. Já na semana que vem, Deus falou comigo que vai acontecer. Eu te disse na terça-feira, domingo, ontem, foi semana que vem. E muita gente não acredita, muita gente não crê. Muita gente não consegue enxergar o mundo espiritual e não entende, irmão. Eu falei para vocês que quando Deus começa a mover as coisas, que o anjo de Deus ia descer na terra, que era um tempo de dificuldade. Você achou o quê, irmão? O que você achou que ia acontecer? Um churrasco? O que você achou que ia acontecer? Um piquenique? É isso que você acha? Quando o pastor vem e avisa você, deixa teus filhos em casa, deixa os idosos em casa. Meu Deus do céu! Meu Deus, irmão. O povo é incrédulo. O povo não acredita. No ano passado, o Senhor me deu uma visão disso que aconteceu ontem. E eu falei aqui para vocês que ia acontecer. De tarde eu vou te mostrar o vídeo. Eu pedi para a irmã Aldrin editar, para o pastor Fabiano. Um culto nosso aqui, onde eu disse que isso iria acontecer exatamente como aconteceu. E você acha que é o acaso. Você acha que a coisa saiu do controle. Faz um ano que Deus falou que isso ia acontecer, avisando o seu povo. Um ano. Mas ainda tem gente que não acredita. Eles ouvem uma palavra profética onde Deus disse em partes tudo o que ia acontecer, e assim o começo das coisas já aconteceu tudo religiosamente igual, mas eles não acreditam no final. Sabe por quê, irmão? Porque eles não creem, porque as pessoas são incrédulas, porque as pessoas não confiam em Deus. Eles acham que quem vai prevalecer são os homens. Eles acham que quem vai prevalecer é a força humana. Eu estou falando para vocês aqui todo dia que tem gente que confia em carros, em cavalos, em carruagens, mas nós confiamos no Senhor dos senhores, no Deus dos deuses, no general dos generais. Ele é o nosso Deus, é Ele que move o coração dos homens, é Ele que move o raciocínio das pessoas. Ele usa o diabo se for preciso, mas é para cumprir o seu propósito. E a nós cabe orar, a nós cabe buscar a Deus, santificar a nossa vida.
Toda vez que o Senhor ia fazer um milagre no meio da congregação, ele enviava o profeta e dizia: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio da congregação, ou milagres, ou coisas portentosas. Eu não sei como está na tua tradução. O Senhor falou para mim: abre um jejum amanhã de novo. E hoje, a partir das 5 horas, nós vamos jejuar de novo. Todo mundo que quiser. Todas as igrejas. Porque nós estamos caminhando rápido. Rápido. Para um grande desfecho. Mesmo que muitos não creiam. Mesmo que muitos não creiam. Rapidamente. Os ouvidos de vocês não conseguem ouvir o que as pessoas estão falando. Os seus olhos não conseguem ver o que as pessoas estão fazendo, mas Deus pode. Você não sabe o que está atrás da montanha. Você não sabe o que Deus faz hoje, mas amanhã você saberá. E a nossa função como igreja é orar e jejuar pela nossa nação e pelo nosso presidente. Deus falou isso para mim ontem. Orem e jejuem pelo seu país e pelo seu presidente. Isso é a sua função. Eu já disse para você está em casa. Está em casa? Está no teu trabalho? Irmão? É isso? Você acha, irmã, que Deus não interfere nas nossas ações? É isso que você acha? Depende do qual Deus você tem. O meu Deus interfere. Porque você tem o teu livre-arbítrio, irmã, enquanto você não é crente, mas depois que você é crente, a minha Bíblia diz que os meus pensamentos não são os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Talvez você não conheça a Bíblia. Que quando o anjo de Deus desce na terra, ele está andando para o teu pensamento. A Bíblia diz que quando Davi pecou, Deus enviou um anjo no meio do povo de Deus. E milhares de pessoas morreram. Até que Davi se arrependeu. E então Deus tirou a mão e o anjo saiu. A minha Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá a tua ação, irmã? Operando Deus, ele não pode agir porque ele está fora do teu pensamento, é isso que a Bíblia fala. Operando Deus, ele não pode fazer nada porque você não quer, é isso que a Bíblia fala. Nós não estamos falando da tua salvação, meu querido. Você tem liberdade sobre a sua salvação, isso você tem liberdade. Eu olho, por exemplo, para a terra do Catatal. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui. Catatal e o Zé Colmeia. Você acha que na terra do Catatal não tem igreja? Você acha que na terra do Catatal não tem crente orando? É isso que você acha? Que na terra do Catatal não está cheio de crente dizendo: Deus não deixa a bomba cair aqui, Deus não deixa a bomba cair aqui, Deus não deixa a bomba cair aqui. Você acha que não tem isso lá na terra do Catatal, irmão? E o ursão aqui, ó, metendo bomba em todo mundo. É isso que você acha? Quando nós oramos e buscamos a ação de Deus, e Deus enviou o anjo, irmão,
Onde o anjo de Deus desce, tem confusão. Entendeu? E eu louvo a Deus pela vida de todos os crentes que continuam orando apesar da perseguição. Glória a Deus, irmão, que vão fechar igrejas porque assim esse povo isentão, esse povo que está dizendo isso não é problema meu, um bando que diz assim, foi Deus que fez isso aí, nós temos que aceitar. Mentirosos, se curvando a Baal, se curvando a Satanás. A minha Bíblia diz que quando os crentes foram chamados a se ajoelhar diante daquela estátua que o rei edificou na Babilônia, dizendo, olha, quando toca a música, vocês ficam de joelho e se dobram diante desse Deus. A Bíblia diz que Sadraque se levantou e disse, bem sabe o Senhor, que jamais dobrarei os meus joelhos diante de outro Deus. E se eu tiver que ser lançado na fornalha de fogo ardente, pode jogar, porque o meu Deus vai me livrar dela. Eu nunca vi um lugar na Bíblia onde os crentes se dobraram à ordem humana que iria contra a vontade do Deus vivo de Israel. Eu nunca vi na Bíblia, irmão, um povo tão desgraçado, tão mentiroso como nós temos dentro de igrejas hoje, se rendendo a Satanás, se rendendo a Baal. Muitos covardes fugindo, isso faz parte. Mas uma coisa é ser covarde e outra coisa é se dobrar diante dos demônios, da imposição de Satanás. Há pouco tempo atrás tinha gente falando dos sacrifícios que eram feitos, das obras do demônio que estavam sendo feitas por todo o Brasil para levantar o seu chefe. Agora que o diabo levantou o seu chefe, todo mundo diz, foi Deus. Não foi. Deus não opera na mentira, Deus não opera no roubo, Deus não opera no furto, Deus não faz parede e meia com Satanás. O nosso Deus não é um Deus de opressão. O nosso Deus é um Deus de indignação. Deus está indignado com o povo. Deus está indignado com muitas pessoas. Tem alguma coisa para beber? Me dê, filha. Quer café? Pode ser um café. Café para mim. Ontem uma irmã do Rio de Janeiro disse para mim, olha pastor, o meu marido me obrigou a ir na igreja com ele, e quando eu cheguei lá o pastor disse, vamos orar pelo Gambá, porque foi Deus que colocou ele lá, Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, porque foi Deus que colocou ele lá, e nós temos que orar para Deus abençoar ele. A irmã disse que ficou com vontade de vomitar. Quantos, irmãos, estão se dobrando a Satanás? Quantos, irmãos, estão se dobrando ao ídolo que foi levantado no meio da Babilônia? E por medo, ou por falta de conhecimento da palavra de Deus, ou porque não tem mesmo Jesus na sua vida, estão dobrando os seus joelhos diante daquela estátua de Baal. Dobrando os seus joelhos àquele ídolo maldito que veio para roubar, matar e destruir.
Mais uma vez eu vou contar para vocês. Eu já disse, vou dizer de novo. Obrigado, minha filha. Uma visão que um pastor teve, tá aí, eu não me lembro. O pastor que colocou no seu canal a visão do irmão, eu acho que é aquele moço barbudão lá, eu esqueço o nome dele, peço que ele me perdoe, mas eu não me lembro o nome dele. Tem um grandão de barba assim, careca. Um pastor muito queridão, até gosto dele, quando posso ouço. Que eu não me lembro. Alguém lembrar? O Vagnão, obrigado, Jaqueline. Vagnão, esse aí mesmo. Acho que ele é pastor, né? Às vezes eu vejo uns vídeos dele e gosto dele. Ele trouxe no seu canal a visão de um pastor que mostrava um grande dragão vermelho pairando sobre o Brasil. E sobre esse dragão tinha um homem com chicote. E esse chicote estralava nas costas do povo. E à medida que esse dragão voava sobre o Brasil, muitos pastores começaram a se agarrar na sua cauda. Vocês devem ter visto isso aí. Pastor Vagnão, acho que é ele mesmo. Se estiver me ouvindo, um beijo no teu coração, bispo. Muitas igrejas, ele disse. O profeta, que eu não sei se foi uma visão, um sonho, eu não me lembro. Lá dos Estados Unidos, o cara. Acho que é um sonho, né? Não, tá falando. E à medida que o dragão andava pelo Brasil, os pastores de muitas igrejas iam se agarrando no rabo dele. E ele disse que o Senhor falou para ele que eram as igrejas que estavam fazendo pacto com o dragão. Sabe o que é fazer pacto com o dragão? É aceitar, dizer, mas agora já era, vamos ficar assim mesmo, vamos ficar com o diabo aí um pouco, porque o diabo não mata ninguém, porque o diabo não ferra ninguém, mas o diabo leva você para o inferno, o diabo acaba com a fé. O diabo, irmão, está comprando muita gente e é tempo de divisão no nosso país, é tempo de divisão no nosso país e Deus está mostrando quem é de Deus e quem não é. Há uma batalha no mundo espiritual entre Deus e o diabo, entre os demônios e entre os anjos do Senhor Jesus. E muitos estão ficando do lado dos demônios, do espírito da mentira, do espírito da Jezabel, do espírito da prostituição, do espírito de todas essas coisas ruins que estão por aí. Tem muita gente que acha normal. É normal. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, mas apenas por aquelas que são constituídas por Deus. Não as que são constituídas pela mentira, pelo engano, pelo diabo. Aí não. Aí não. Aí não. Jesus pôde fazer ali em Nazaré poucos milagres, porque o povo não acreditava nele. O povo olhava para Jesus e dizia, mas esse aí não é o filho do Zé, da Maria? Não está aqui seus irmãos? O Judas, o Tiago, aqui o nome dos caras, Simão, José, os 4 irmãos de Jesus. Não está ali todas as suas irmãs? Que mané, filho de Deus. As pessoas, irmão, não vencem porque não creem. As pessoas ficam com medo porque não conseguem acreditar que é um Deus verdadeiro que fez o céu e a terra. E que luta pelo seu povo, luta pela sua igreja. Sadraque,
Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nem um passo daremos atrás, não adoraremos esse ídolo. Quer jogar na fornalha? Jogue, porque se o meu Deus é um Deus todo-poderoso, Ele vai me livrar da tua mão e da fornalha. Aleluia! Conversa de crente. Conversa de crente. É desse jeito. Eu não vou dobrar o meu joelho para esse demônio. Eu não vou dobrar o meu joelho para essa estátua de ouro que vocês colocaram aí, não. O rei disse: não vai dobrar, não vou. Acende o fogo, pode acender. Põe 7 vezes mais lenha lá, que eu quero um fogo 7 vezes mais quente. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Que vai ficar 7 vezes pior. E vai provar o seu povo no fogo. Porque a minha Bíblia diz que o ouro é provado no fogo. Você quer ver o avivamento da igreja? Então vai ter perseguição. Você quer ver o pior? Então você precisa crer no melhor. Não ache que vai ser diferente. Você não está sendo chamado para ir num piquenique. Você não está sendo chamado, irmão, para passear no parque. Você está sendo chamado para ver uma grande transformação, como o parto de um bebê muito grande. E nós vemos a mãe com dores de parto, porque no momento em que aquele bebê está para nascer, as dores se intensificam, até que os ossos do seu quadril possam se movimentar, esticando ao máximo para que aquele bebê enorme possa sair. Isso gera uma dor terrível, gera uma agonia terrível, gritos, gemidos e sofrimentos, diz a palavra de Deus. Mas a minha Bíblia diz que os soldados prenderam aqueles meninos, e eles eram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram amarrados com cordas as suas mãos, os seus pés, e foram levados até aquela fornalha, diz a palavra de Deus. E o calor daquela fornalha era tão intenso que eles foram lá dentro, jogados ali dentro. E na frente da fornalha uma grande porta, com grades de ferro, como se fosse para um grande espetáculo. Havia uma escadaria na frente daquela fornalha, estavam ali governadores, deputados, senadores da Babilônia. O chefe da Babilônia central, o presidente, era Nabucodonosor, para assistir os crentes serem queimados. Mas a Bíblia diz que quando eles foram lançados dentro daquela fornalha, amarrados, o fogo então queimou as cordas que os prendiam. E eles agora ficaram em pé no meio da fornalha. E então o rei da Babilônia, olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego, os vê andando no meio do fogo. Aleluia. Aleluia. E ele então cutuca o vice-presidente da Babilônia e diz: ei, não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Ele disse: 3. Ele disse: mas eu estou vendo 4. E o 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. Rebadarabassubi carabadai. O Senhor não vai impedir que você seja jogado no fogo. Mas quando você cair dentro da fornalha, saiba que Ele estará ali contigo. A Bíblia diz que o Senhor não
não impediu que eles fossem lançados no fogo, não. Eles foram lançados na fornalha, mas Deus deu ordem ao fogo para que o fogo não tivesse autoridade sobre o corpo deles. E a minha Bíblia diz, irmão, que nenhum fio do seu cabelo foi queimado, nenhum fio da sua roupa foi chamuscada, porque o Senhor está com aquele que é fiel. Deus está na fornalha, Deus está no meio do fogo. E Deus vai mostrar para o governador, Deus vai mostrar para o senador, Deus vai mostrar para os incrédulos desse mundo que é Ele que manda. Ele manda na fornalha, Ele manda no fogo, Ele manda em tudo, porque Ele é Deus. Enquanto você está com medo, enquanto você está desesperado, o anjo do Senhor está se acampando ao teu redor. Deus está movendo o coração dos homens, assim como Deus moveu o coração de Faraó. Escute! Assim como Deus moveu o coração de Faraó, assim como Deus endureceu o seu coração, Deus tem autoridade sobre o coração de Faraó. Não se engane. Não se engane. Ah, pastor, mas o meu irmão crente foi lá, olha, morreu. Glória a Deus, ele vai para a glória. Crente não morre, crente vai para a eternidade. Deus é Deus. Deus é Deus. E aquilo que Ele determinou, isso cumprir-se-á à risca. E se não fosse a vontade de Deus que isso tivesse acontecido, o Senhor não tinha falado que isso ia acontecer há mais de 1 ano atrás. Não se engane. Não se engane, irmão. Não se engane. Todas as coisas que estão acontecendo estão debaixo das potentes mãos de Deus, estão diante dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus tem avisado pelos profetas, Deus tem falado, e não foi só para mim que Deus falou para outros, muitos outros. Muitos. Falou para o pastor Carlos, falou para a missionária Cristina Maranhão, falou para muita gente, não foi só para mim. Tem muita gente de Deus aí, tem muito que não é, aí tem muito que é. E não é agora, faz tempo que Deus está falando. Muito tempo. E hoje, irmão, não tenha dúvida nenhuma disso. Hoje, nós vivemos num novo tempo. Ontem foi um divisor de águas. Ontem foi um divisor de águas na história da nossa nação. Não tenha você dúvida disso. Não tenha você dúvida disso. Eu não estou dizendo que foi bom ou ruim, eu não estou falando isso. Não estou fazendo juízo de valor. Mas eu vou dizer para você, ontem foi um divisor de águas na nossa nação. Nunca mais as coisas vão ser do mesmo jeito. Não tenha você dúvida disso. Nunca mais. Ontem mudou. Ontem mudou. Ontem nós subimos um degrau nessa nação, que sempre foi apática, parada. Independente de quem fez, deixou de fazer, não interessa. Ontem mudou. A história do nosso país, desde 1500, veio até o dia 8 de dezembro de 2023, o mesmo país. Ontem mudou. Agora a história vai ser diferente. Escreve aí o que eu estou falando para você. Agora as coisas vão ser diferentes. A dimensão das coisas vai começar a ser diferente. A ação das pessoas diferente. Foi como um grande despertar, um grande sopro. Escute isso. Pode ter convicção no seu coração disso. Eu senti isso ontem. Eu senti isso ontem.
Era como se tivesse um véu, e esse véu foi retirado. As pessoas começaram a ver as coisas de outra forma. Escreve o que eu estou falando para você. Ontem foi um divisor de águas. Você não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. E eu não tenho medo de falar. Vou falar uma coisa para você aqui. Se você achar que eu estou profetizando, tá bom. Eu estou só falando. O Brasil vai ser um exemplo para o mundo. O Brasil já é um exemplo para o mundo inteiro. E muitos países vão mudar no mundo por causa do Brasil. Escute o que eu estou falando para você. Muitos países vão mudar no mundo inteiro por causa do exemplo do Brasil. Deus vai fazer do Brasil um exemplo para o mundo. Escute isso. Vamos orar? Não vou me alongar, tá? De tarde, 2 horas, a gente está aqui de novo. E nós vamos tratar sobre outros assuntos. Mas eu queria que você já viesse preparado, porque você sabe que nós vamos ter que ter, né? Vai ser muito mais restrita que as nossas palavras, as nossas coisas. Os comentários bloqueados. Né? E os comentários bloqueados. E os comentários bloqueados, né? Então cuidado com o que você comenta. Evite de colocar muita figurinha aí nos teus comentários, porque o próprio YouTube bloqueia teu comentário. Tá bom? Hoje, 5 horas da tarde, nós entramos no jejum pelo nosso país e pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. 5 horas da tarde nós começamos esse jejum. Hoje de noite, 8 horas da noite, a gente tem oração. Eu quero chamar você para vir orar comigo. Nós estamos em 45 mil pessoas aqui no nosso culto hoje. 45 mil pessoas com seus joelhos dobrados. É o mínimo que nós vamos ter de noite. Eu estou chamando você para vir fazer um grande clamor hoje. 8 horas da noite eu vou estar aqui, já na consagração. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, se você quiser. Vou tomar um café e vou entrar em jejum. Até amanhã, meio-dia. E para mim já é um esforço gigantesco. Então hoje, ou às 5 ou às 6, você que escolhe o horário que você pode. Tem gente que não consegue às 5, então às 6. Não, pastor, eu não consigo chegar em casa até às 6, então começa às 7, não tem problema. E vamos jejuar pelo Brasil e pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu recebi essa ordem de Deus ontem. E eu vou chamar você aqui para jejuar 2 ou 3 vezes na semana. Nós vamos estar jejuando. Você que quer? Você não quer? Tá bom. Amém? Então hoje, 8 da noite, eu vou estar aqui. Só oração. Nós vamos só orar. 1 hora de oração. Aqueles que querem orar comigo, levantar um grande clamor, nós vamos levantar pelo Brasil. Um grande clamor pelo nosso povo. Tá bom? Eu vou orar pelos doentes também. Vamos orar pelos doentes também. Tá? 8 horas da noite. A gente tem desdobramento às 2 e hoje a gente volta ao normal com a nossa programação e de noite já temos oração. Vou esperar todo mundo. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar todo o povo que está comigo, toda a igreja. Estamos em 45 mil pessoas aqui, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, no poder e na autoridade do Teu nome. Que a Tua mão esteja sobre a nossa igreja, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem guarda o nosso povo que está na rua. Todas as abelhinhas, Senhor, que estão na rua. Guarda eles, protege-os, Senhor, e livra-os, meu Deus, do mal, em nome de Jesus Cristo. Estende, Senhor, a Tua mão poderosa sobre cada um deles.
Cobre-os, meu Deus, com o teu sangue, livra-os, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor. Abençoa a nossa pátria. Abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso povo, Pai. Porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. E até as 14h a gente está aqui. Depois às 8h a gente está para orar de novo, tá bom? Beijo. Tchau. Deus abençoe vocês.